também. Tem coisas fantásticas ali. É isso aí. Fábio Kessler, professor, você disse quinta-feira da semana passada que uma Consim, mesmo com Energima, estava à frente de um IC. Mas o Valdo te alertou. Como pode isso acontecer se ninguém perceber antes? Quais são os tipos de Energimas? Meu amigo, isso acontece nas melhores famílias, né? Eu acho que às vezes as pessoas percebem, só que às vezes você tem algumas pessoas que têm que tomar algumas decisões que não tomam, vão levando na maciota, entendeu? É ruim, porque tu tem cada exemplo que dá vontade de falar, queima a língua. Fala aí, filho. Eu ia trazer que, assim, é paradoxal, mas o Energima, às vezes, costuma ser mais difícil de ser percebido do que o assédio interconsciencial típico, aquele que aproxima e afasta. Porque no Energima, a pessoa mantém uma conduta típica do processo de interfusão dela com o assediador. Então, você não tem tantos jumps, tantas oscilações de alta frequência. Por exemplo, vamos pegar, eu estou aqui desassediada no momento, eu tenho comportamento. Amanhã eu estou assediada. Quem me observar vai ver que tem algo muito diferente na minha energia, no meu comportamento, no meu estilo. No Energima, isso não acontece dessa forma. A gente tem uma frequência de oscilação menor. E aquele padrão, como ele é de interfusão, aquela consciência está junto no processo. Né? As duas consciências estão juntas se manifestando. Então, eu já vi alguns casos de Energima que passa sem ser percebido por muita gente, inclusive por consciências muito experientes em energia. E que você só pega no detalhe. Você tem que pegar na incoerência sutil. Acho que esse é uma boa síntese. O Energima ele tem incoerência sutil. Você pega em pequenos aspectos da energia e da expressão daquela consciência, para saber que aquilo ali não é um bíduo, que aquilo ali não é um duplismo anticosmoético, vamos falar assim, se isso existisse. Né? Então, acho que é legal fazer esse contraponto, Fábio. Que não é fácil pegar a Energima, não. Tem muita gente experiente que a gente vê que você tem que, às vezes, conviver com aquela consciência mais no âmago dela, entrar na estrutura de pensamento, tentar entender os motivadores dela. Aí, quando você vai aprofundando, uma hora vem aquele insight, tem mais alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que não é, que não é só daquela consciência. Eu acho um tipo de estudo muito rico para a gente entender a consciencialidade. A professora Fernanda pode dar uma aula sobre esse tema, né? Ela já viu muito caso, né, Fê? E quando a gente vai estudar alguns transtornos de comportamento, alguns transtornos de personalidade, aí você começa a caracterizar algumas situações assim também. Então, um pouco de conhecimento de saúde mental, de comportamento emocional, isso tudo que não é... A gente não tem uma boa educação emocional ainda, infelizmente, né, no país e em muitos lugares. Então, tudo isso contribui para a dificuldade das pessoas fazerem essa leitura. Então, pela sutileza, pela educação emocional, por fazer um grande rapport com aquela consciência a ponto de conseguir pescar, né, essas informações. Exige muita prontidão, porque você começa a entrar naquele processo e aquilo vai desorganizando a tua pensanidade. Você está entrando naquele lodo, né? Aquele lamaçal, assim, um mangue da consciência. E ali você começa de repente você tira uns elementos e aquilo compõe, aos pouquinhos vai clareando o que você está vendo na tua frente. Não é um diagnóstico simples, eu queria reforçar, sabe, Fábio? Acho bem importante a gente olhar por ele. Acho que a professora Fernanda está trazendo algumas contribuições bastante relevantes, né? Lembrando assim, gente, para quem está tendo contato uma primeira vez com esse tema, Energima é o que tecnicamente a gente chama de semipossessão patológica. Para acontecer um processo de Energima, há que haver uma certa simbiose interconsciencial entre o assediador e a consciência, né? E isso, às vezes, não é fruto de uma vida, são várias vidas, né? E isso que a professora Fernanda está trazendo é bem interessante, porque às vezes você pensa em Energima e você pensa que a pessoa assediada
com energia, ela vai estar sempre transtornada. Às vezes, sim, pode acontecer isso, do assediador entrar e não sair mais, e a pessoa transfigurar de vez. Aí não é mais ela, é o assediador que está ali. Mas existem casos em que a pessoa ela é um carneirinho o tempo inteiro. Mas, num determinado momento, ela baixou as guardas, entra o processo da energia violenta, entendeu? Então, você pergunta, na sua pergunta, né, quais são os tipos de energia? E por aí já tem alguns tipos, entendeu? Você tem aquele clássico, que é o tempo inteiro, tem aquele que só aparece em alguns momentos. Esse caso que eu contei, do professor Valdo, é um caso em que o professor Valdo chegou para a pessoa na minha frente e falou, com outra testemunha também, de que a pessoa tinha energia, entendeu? Que ela tinha esses processos sem possessão patológica, deu uma série de orientações, né? E é isso. Mas sugeriu ela que ela não pegasse mais nenhum cargo administrativo, por um motivo simples. Ela era bem intencionada, mas a gente nunca ia poder ter confiança qual o momento em que era ela e qual o momento que às vezes manifestava assediador. Mas eu não vou longe, né, Fê? Teve um caso aqui dentro da nossa casa, que foi um outro caso, que também foi com um coordenador de uma IC, onde a gente teve a oportunidade de ficar bem perto durante muito tempo, e num determinado momento, um dia, a pessoa teve um surto na nossa frente, a ponto de, ao final, ela chegar e tomar a razão de si e perguntar o que aconteceu aqui. Nossa, eu não sou assim? O que aconteceu? Porque existe uma diferença entre energima e possessão. Às vezes a pessoa está em energima, mas a energima é as duas consciências se manifestando juntas. Isso. E aí pode ter um momento em que, por algum processo, o assediador toma conta, aí ocorre a possessão. Isso. E aí a pessoa se dá conta que ela passou por uma possessão e fica confusa. É isso mesmo. Então existe essa dinâmica, né? Isso mesmo. Mas a gente já deu aqui um calipino sobre energima. Só sobre energima. Fábio, dá uma olhada nisso. Tem um calipino só sobre energima. Eu sei que você é um cara que gosta desse tema. Pesquisa aí.